Olá, fã da Bíblia, muito bem-vindo para a nossa leitura de hoje. Que bom que você continua aqui no nosso desafio da leitura bíblica em um ano. Se você ainda não me conhece, eu sou a Pérola e estamos lendo juntos a palavra de Deus. Já estamos aqui no primeiro livro de Crônicas e hoje nós vamos ler os capítulos 5, 6, 7 e 8. Vem comigo? Ah, mas antes não esquece de já deixar o seu joia, assinar o canal se você ainda não fez isso, deixa um comentário, compartilha com alguém. Me ajuda a espalhar a palavra de Deus pelo mundo para deixar esse lugar um pouquinho melhor. Vamos lá? Capítulo 5. Continuamos falando da descendência dos nossos antepassados. Agora, descendentes de Rubem. Quanto aos filhos de Rubem, o primogênito de Israel, pois era o primogênito, mas por ter profanado o leito de seu pai, deu-se a sua primogenitura aos filhos de José, filho de Israel, de modo que na genealogia não foi contado como primogênito. Judá, na verdade, foi poderoso entre seus irmãos, e dele veio o príncipe. Porém, o direito da primogenitura foi de José. Foram estes: Enoque, Palu, Esrom e Carmi. O filho de Joel, Semaías, de quem foi filho Gog, de quem foi filho Simei, de quem foi filho Mica, de quem foi filho Reaías, de quem foi filho Baal, de quem foi filho Beera, o qual Tiglat-Pileser, rei da Assíria, levou cativo. Ele foi o príncipe dos Rubenitas. Quanto a seus irmãos, pelas suas famílias, quando foram inscritos na genealogia, segundo as suas descendências, tinham por cabeças Jeiel, Zacarias, Bela, filho de Azaz, filho de Sema, filho de Joel, que habitaram em Aroer, até Nebo e Baal-Meon. Também habitaram do lado oriental, até a entrada do deserto, o qual se estende até ao rio Eufrates, porque o seu gado se tinha multiplicado na terra de Gileade. Nos dias de Saul, fizeram guerra aos agarenos, que caíram pelo poder de sua mão e habitaram nas tendas deles, em toda a terra fronteira de Gileade, ao lado oriental. Os filhos de Gade habitaram de fronte deles, na terra de Bazã até Salca. Joel foi o cabeça, e Safã o segundo. Também Janai e Safate estavam em Bazã. Seus irmãos, segundo as suas casas paternas, foram Micael, Mesulão, Seba, Jorai, Jactã, Zia e Éber, ao todo 7. Estes foram os filhos de Abiail, filho de Uri, filho de Jaroa, filho de Gileade, filho de Micael, filho de Jesissai, filho de Jado, filho de Bus. Aí, filho de Abdiel, filho de Guni, foi o cabeça da sua família. Habitaram em Gileade, em Bazã e suas aldeias, bem como até os limites de todos os arredores de Saron. Todos estes foram inscritos na genealogia nos dias de Jotão, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, rei de Israel. Dos filhos de Ruben, dos Gaditas e da meia tribo de Manassés, homens valentes que traziam escudo e espada, entesavam o arco e eram destros na guerra. Houve 44.770 capazes de sair a combate. Fizeram guerra aos agarenos, como a Getur, a Nafis e a Nodab. Foram ajudados contra eles, e os agarenos e todos quantos estavam com eles foram entregues nas suas mãos, porque na peleja clamaram a Deus, que lhes deu ouvidos, porquanto confiaram nele. Levaram o gado deles 50.000 camelos, 250.000 ovelhas, 2.000 jumentos e 100.000 pessoas, porque muitos caíram feridos à espada, pois de Deus era a peleja, e habitaram no lugar deles até o exílio.
Os filhos da meia tribo de Manassés habitaram naquela terra de Bazã até Baal-Hermon e Senir e o monte Hermon, e eram numerosos. Estes foram cabeças de suas famílias, a saber, Éfer, Ize, Eliel, Asriel, Jeremias, Odavias e Jadiel, guerreiros valentes, homens famosos, cabeças de suas famílias. Porém, cometeram transgressões contra o Deus de seus pais e se prostituíram, seguindo os deuses dos povos da terra, os quais Deus destruíra diante deles. Pelo que o Deus de Israel suscitou o espírito de Pul, rei da Assíria, e o espírito de Tiglat-Pileser, rei da Assíria, que os levou cativos, a saber, os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés. E os trouxe para Ala, Abor e Ara, e para o rio Gozã, onde permaneceram até os dias de hoje. Capítulo 6. Os filhos de Levi foram Gerson, Coate e Merari. Os filhos de Coate, Amrão, Izar, Hebron e Uziel. Os filhos de Amrão, Arão, Moisés e Miriam. Os filhos de Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Eleazar gerou a Finéias, e Finéias a Abisua. Abisua gerou a Buque, e Buque a Uzi. Uzi gerou a Zeraías, e Zeraías a Meraiote. Meraiote gerou a Amarias, e Amarias a Aitube. Aitube gerou a Zadok, e Zadok a Aimaas. Aimaas gerou a Azarias, e Azarias a Joanã. Joanã gerou a Azarias. Este é o que serviu de sacerdote na casa que Salomão tinha edificado em Jerusalém. Azarias gerou a Amarias, e Amarias a Aitube. Aitube gerou a Zadok, e Zadok a Salum. Salum gerou a Ilquias, e Ilquias a Azarias. Azarias gerou a Seraías, e Seraías a Jeozadak. Jeozadak foi levado cativo quando o Senhor levou para o exílio de Judá e a Jerusalém pela mão de Nabucodonosor. Os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari, são estes os nomes dos filhos de Gerson, Libni e Simei. Os filhos de Coate, Amrão, Izar, Hebron e Uziel. Os filhos de Merari, Mali e Muzi. São estas as famílias dos levitas, segundo a casa de seus pais. O filho de Gerson foi Libni, de quem foi filho Jaate, de quem foi filho Zima, de quem foi filho Joá, de quem foi filho Ido, de quem foi filho Zerá, de quem foi filho Jeaterai. O filho de Coate foi Aminadab, de quem foi filho Coré, de quem foi filho Azir, de quem foi filho Eucana, de quem foi filho Ebiasaf, de quem foi filho Assir, de quem foi filho Taate, de quem foi filho Uriel, de quem foi filho Uzias, de quem foi filho Saul. Os filhos de Eucana, Amassai e Aimote. Quanto a Eucana, foi seu filho Zofai, de quem foi filho Naate, de quem foi filho Eliabe, de quem foi filho Jeroão, de quem foi filho Eucana. Os filhos de Samuel, o primogênito Joel e depois Abias. O filho de Merari foi Mali, de quem foi filho Libni, de quem foi filho Simei, de quem foi filho Uzá, de quem foi filho Simeia, de quem foi filho Agias, de quem foi filho Asaías. São estes os que Davi constituiu para dirigir o canto na casa do Senhor, depois que a arca teve repouso. Ministravam diante do tabernáculo da tenda da congregação com cânticos, até que Salomão edificou a casa do Senhor em Jerusalém e exercitavam o seu ministério segundo a ordem precisa.
São estes os que serviam com seus filhos. Dos filhos dos coatitas, Emã, o cantor, filho de Joel, filho de Samuel, filho de Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliel, filho de Toá, filho de Zufi, filho de Eucana, filho de Maate, filho de Amassai, filho de Eucana, filho de Joel, filho de Azarias, filho de Sofonias, filho de Taate, filho de Assir, filho de Ebiasaf, filho de Coré, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, filho de Israel. Seu irmão Asaf estava à sua direita, era Asaf, filho de Berequias, filho de Simeia, filho de Micael, filho de Baazéias, filho de Malaquias, filho de Etini, filho de Zera, filho de Adaías, filho de Etam, filho de Zima, filho de Simei, filho de Jaate, filho de Gerson, filho de Levi. Seus irmãos, os filhos de Merari, estavam à esquerda, a saber, Etam, filho de Quizi, filho de Abdi, filho de Maluque, filho de Asabias, filho de Amazias, filho de Ilquias, filho de Anzi, filho de Bani, filho de Semer, filho de Mali, filho de Muzi, filho de Merari, filho de Levi. Seus irmãos, os levitas, foram postos para todos o serviço do tabernáculo na casa de Deus. Arão e seus filhos faziam ofertas sobre o altar do holocausto e sobre o altar do incenso, todo o serviço do lugar santíssimo e a expiação por Israel, segundo tudo quanto Moisés, servo de Deus, tinha ordenado. Foi filho de Arão Eleazar, de quem foi filho Fíncias, de quem foi filho Abisua, de quem foi filho Buque, de quem foi filho Uzi, e de quem foi filho Zeraías, de quem foi filho Meraiote, de quem foi filho Amarias, de quem foi filho Aitube, de quem foi filho Zadok, de quem foi filho Ahimaas. São estes os lugares que eles habitavam, segundo os seus acampamentos, dentro dos seus limites, a saber, os filhos de Arão, das famílias dos coatitas, pois lhes caiu a sorte, deram-lhe Hebrom na terra de Judá e os seus arredores. Porém, o campo da cidade com suas aldeias deram a Calebe, filho de Jefoné. Os filhos de Arão deram as cidades de refúgio Hebrom e Líbina com seus arredores, Jatir e Estemoa com os seus arredores. Ilém com os seus arredores, Debir com os seus arredores, Azã com os seus arredores e Bet-Semes com os seus arredores. Da tribo de Benjamim, Geba com os seus arredores, Alemete com seus arredores e Anatote com seus arredores. Ao todo, 13 cidades, segundo as suas famílias. Aos filhos de Coate, que restaram da família da tribo, caíram por sorte 10 cidades da meia tribo, metade de Manassés. Aos filhos de Gerson, segundo as suas famílias, da tribo de Isacar, da tribo de Azer, da tribo de Naphtali e da tribo de Manassés, em Bazã, caíram 13 cidades. Aos filhos de Merari, segundo as suas famílias, da tribo de Ruben, da tribo de Gade e da tribo de Zebulon, caíram por sorte 12 cidades. Assim deram os filhos de Israel aos levitas estas cidades com os seus arredores. Deram-lhes, por sorte, da tribo dos filhos de Judá, da tribo dos filhos de Simeão e da tribo dos filhos de Benjamim estas cidades que são mencionadas nominalmente. Algumas das famílias dos filhos de Coate foram dadas cidades novas dos seus territórios da parte da tribo de Efraim, pois lhes deram as cidades de refúgio, Siquém com os seus arredores na região montanhosa de Efraim, como também Gezer com os seus arredores, Joquimão com os seus arredores, Bet-Oron com os seus arredores, Aí-Jalon com os seus arredores e Gate-Rimon com os seus arredores,
E da meia tribo de Manassés, Aner com seus arredores e Bileã com seus arredores foram dadas as demais famílias dos filhos de Coate. Aos filhos de Gerson já havia da meia tribo de Manassés. Deram em Bazã Golã com seus arredores e Astarote com seus arredores. Ramote com seus arredores e Anem com seus arredores. E da tribo de Azer, Masal com seus arredores. Abdom com seus arredores. O Coque com seus arredores e Reobe com seus arredores. E da tribo de Naftali, na Galileia, Quedes com seus arredores. Amon com seus arredores e Quiriataim com seus arredores. Os demais filhos de Merari receberam da tribo de Zebulon, Rimono com seus arredores e Tabor com seus arredores. E da além do Jordão, na altura de Jericó, a oriente do Jordão, deram-se-lhe da tribo de Ruben, Bezer, com seus arredores no deserto, Jaza com seus arredores. Quedemote com seus arredores e Mefaate com seus arredores. E da tribo de Gade, em Gileade, Ramote com seus arredores. Pausa para uma aguinha. Esbom com seus arredores e Jazer com seus arredores. Capítulo 7. Os filhos de Isacar foram Tola, Puá, Jazube e Simron, 4 ao todo. Os filhos de Tola, Uzi, Refaías, Jeriel, Jamaí, Ibissão e Samuel, chefes das suas famílias, descendentes de Tola. Homens valentes nas suas gerações, cujo numeroso nos dias de Davi foi de 22.700. O filho de Uzi, Israías, e os filhos de Israías, Micael, Obadias, Joel e Isias, 5 ao todo, todos eles chefes. Tinham nas suas gerações, segundo as suas famílias, em tropas de guerra, 36.000 homens, pois tinham muitas mulheres e filhos. Seus irmãos, em todas as famílias de Isacar, homens valentes, foram 87.000, todos registrados pela sua genealogia. Os filhos de Benjamim, Bela, Bequer e Gediael, 3 ao todo. Os filhos de Bela, Esbom, Uzi, Uziel, Jerimote e Iri, 5 ao todo, chefes das suas famílias, homens valentes, foram 22.034 registrados pelas suas genealogias. Os filhos de Bequer, Zemira, Joás, Eliezer, Elioneai, Onri, Jerimote, Abias, Anatote e Alemete, todos filhos de Bequer. O número deles registrados pelas suas genealogias, segundo as suas gerações, chefes das suas famílias, homens valentes, 25.200. O filho de Gediael, Bilã, os filhos de Bilã, Jesus, respondeu, Benjamim e Eude, Kenaana, Zetã, Tarsis e Aizaar. Todos esses filhos de Gediael foram chefes das suas famílias, homens valentes, 17.200 capazes de sair à guerra. Supim e Upim eram filhos de Ir, e um filho de Aer. Os filhos de Naftali, Jaziel, Guni, Jezer e Salum, filhos de Bila. O filho de Manassés, Asriel, de sua concubina Síria, que também deu à luz Maquir, pai de Gileade. Maquir tomou a irmã de Upim e Supim por mulher. O nome dela era Maaca. O nome do irmão de Maquir era Zelofeade, o qual teve só filhas. Maaca, mulher de Maquir, teve um filho, a quem chamou Pérez. Irmão deste foi Séres.
Os filhos de Pérez foram Ulão e Requem. O filho de Ulão, Bidã. Tais foram os filhos de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés. Sua irmã, Amolequete, deu à luz a Isode, a Abiezer e a Macla. Foram os filhos de Semida, Aian, Siquém, Lique e Ainão. Era filho de Efraim, Sutela, de quem foi filho Bered, de quem foi filho Taate, de quem foi filho Eleada, de quem foi filho Taate, de quem foi filho Zabade, de quem foi filho Sutela, e ainda Ezer e Eliade, mortos pelo caminho de Gate, naturais da terra, pois eles desceram para roubar o gado destes. Pelo que, por muitos dias, o chorou Efraim, seu pai, cujos irmãos vieram para o consolar. Depois coabitou com sua mulher, e ela concebeu e teve um filho, a quem ele chamou Berias, porque as coisas iam mal na sua casa. Sua filha só será que edificou a Bet-Oron, a de baixo e a de cima, como também a Uzem-Seerá. O filho de Berias foi Refa, de quem foi filho Rezefe, de quem foi filho Tela, de quem foi filho Taã, de quem foi filho Ladã, de quem foi filho Amiúde, de quem foi filho Elisama, de quem foi filho Num, de quem foi filho Josué. A possessão, a habitação deles foram Betel e as suas aldeias ao redor, ao oriente, Naarã e ao ocidente, Gezer, suas aldeias, Siquém e suas aldeias, até a Aia e suas aldeias. Do lado dos filhos de Manassés, Bet-Sean e suas aldeias, Taanaque e suas aldeias, Megido e suas aldeias, Dor e suas aldeias, nestas habitaram os filhos de José, filhos de Israel. Os filhos de Azer, Imna, Isva, Isvi e Berias, e Sera, irmã deles. Os filhos de Berias, Eber e Malquiel. Este foi o pai de Birzavite. Eber gerou a Zaflete, a Somer, a Otão e a Suá, irmã deles. Os filhos de Jaflete, Passaque, Bimai e Asvate. Estes foram os filhos de Jaflete. Os filhos de Semer, Aí, Roga, Jeruba e Arã. Os filhos de seu irmão, Elém, Zofa, Imna, Celes e Anal. Os filhos de Ula, Ara, Aniel e Risa. Todos estes foram filhos de Azer, chefes das famílias, escolhidos, homens valentes, chefes de príncipes, registrados nas suas genealogias para o serviço da guerra. Seu número foi de 26.000 homens. Capítulo 8. Benjamim gerou a Bela, seu primogênito, a Asbel, o segundo, a Ará, o terceiro, a Noá, o quarto, e a Rafa, o quinto. Bela teve estes filhos: Adar, Gera, Abiúde, Abizua, Naamã, Aoá, Guerra, Sefufa e Urão. Estes foram os filhos de Eude, que foram chefes das famílias dos moradores de Geba e transportados para o exílio a Maate. Naamã, Aías e Gera. Estes os transportou e gerou a Uzá e a Aiúde. Saaraim, depois de ter repudiado suas mulheres, Uzim e Baara, gerou nos campos de Moabe. De Odes, sua mulher, a Jobabe, a Zíbia, a Messa e a Malcã. A Jeus, a Saquias e a Mirma. Foram estes os seus filhos, chefes das famílias. Uzim gerou a Abitude e a Eupaal. Os filhos de Eupaal foram Eber, Mizan e Semede. Este edificou
a Ono e a Lode e suas aldeias. Berias e Sema foram cabeças das famílias dos moradores de Aijalon, que afugentaram os moradores de Gate. Aiô, Sasaque, Jeremote, Gebadias, Arade, Éder, Micael, Ispa e Jeoá foram filhos de Berias. Zebadias, Mesulão, Isque, Éber, Ismeraí, Islias e Jobabe, filhos de Eupaal. Jaquim, Zicre, Zabdi, Elienai, Ziletai, Eliel, Adaías, Beraías e Singrate, filhos de Simei. Ispan, Éber, Eliel, Abdon, Zicre, Anã, Ananias, Elão, Antotias, Ifidéias e Penuel, filhos de Sasaque. Sanseraí, Searias, Atalias, Jaaresias, Elias e Zicre, filhos de Jeroão. Estes foram chefes das famílias segundo as suas gerações e habitaram em Jerusalém. Em Gibeão habitou o pai de Gibeão, cuja mulher se chamava Maaca, e também seu filho primogênito, Abdon, e ainda Zur, Quis, Baal, Nadab, Gedor, Aiô e Zequer. Miclote gerou Simeia. Estes habitaram em Jerusalém com seus irmãos, bem defronte deles. Ner gerou a Quis, e Quis gerou a Saul. Saul gerou a Jonatas, a Malquissua, a Abinadab e a Esbaal. Filho de Jonatas foi Meribe-Baal, e Meribe-Baal gerou a Mica. Os filhos de Mica foram Pitom, Meleque, Tareia e Acás. Acás gerou a Jeoada, Jeoada gerou a Alemete, a Asmavete e a Zinri, e Zinri gerou a Moza. Moza gerou a Bineá, de quem foi filho Rafa, de quem foi filho Eucasa, de quem foi filho Azel. Teve Azel 6 filhos, cujos nomes foram Asricão, Bocro, Ismael, Searias, Obadias e Anã. Todos estes foram filhos de Azel. Os filhos de Ezeque, seu irmão, foram Ulã, seu primogênito, Jeus, o segundo, e Elifelete, o terceiro. Os filhos de Ulã foram homens valentes, flecheiros, e tiveram muitos filhos e netos, 150. Todos estes foram dos filhos de Benjamim. Texto escrito, texto lido. Vamos acabando por aqui. Um beijo e até amanhã.